Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí com o primeiro vídeo do ano, né? Feliz ano novo para todo mundo, muitos estudos e bem-vindo você aí, primeira vez no meu canal Estudando com o Professor Tigre. Oficialmente, né, a ideia, a proposta era iniciar 2022 com o novo canal, com essa nova proposta, uma proposta pessoal minha, sem muitas pretensões. Obviamente que a gente fica feliz quando recebe os likes e o pessoal se inscreve, mas a ideia é compartilhar conhecimento e discutir um pouco sobre questões da área da educação física, certo? Então, esse artigo aqui é um artigo especial. Eu não teria como ser diferente se não trazer um artigo que retrata muito a minha vida acadêmica, né? Sou mestre e doutor em Ciência do Movimento Humano pela URGS, com o professor Cruel como meu orientador, no qual eu tenho uma profunda admiração. E desde muito cedo, na minha pós-graduação, muitos anos atrás, eu comecei numa área que era a área de percepção de esforço. E a percepção de esforço aplicada no treinamento de força, coisa que na época era pouco vista, né? Tudo começou com a problemática seguinte: cara, como é que controlar carga no treinamento de força? Fazer o teste e aplicar um percentual não é uma coisa muito usual que a gente sabe. Vou trabalhar com repetições máximas. Pessoal, existem perfis que não vão até a falha e, portanto, é difícil controlar por aí. E aí, como fazer? Usando a percepção de esforço. E a gente começou lá em 2000, início de 2000, uma série de estudos para ver até que ponto isso era possível. Depois de muito tempo, a gente conseguiu publicar vários artigos, e esse aqui é o artigo mais recente, publicado em 2021, né, que trata do uso da percepção efetivamente num estudo crônico, né, que foi aplicado em mulheres idosas, né, um estudo que teve a participação de pessoas muito queridas, próximas a mim, e aí faço questão de nomear as pessoas aqui: professora Caroline Pieta Dias, professora Mayra Sheeran, Matias Noll, Cristina Lima Alberton, professor Ronei Silveira Pinto e o meu orientador Luiz Fernando Martins Cru. Então essa galera esteve junto comigo por muito tempo. Muito bem, o que nós queríamos fazer com este estudo? Gente, o estudo foi bastante simples e apenas comprovou coisas que se falavam, né? Porque, veja bem, uma das observações que eu coloco aqui é que o American College desde sempre sugeria a utilização da percepção de esforço no treinamento de força, mas nunca com uma evidência de estudo crônico. E isso lá, já aqui recentemente, 2015, 2018, quando eu realizei esse estudo. Então, e um segundo aspecto era, né, nós tínhamos poucos estudos crônicos com a utilização da percepção. Será que é possível usar ela no transcorrer de um treinamento? Bem, então o objetivo era comparar um treinamento, né, de 12 semanas em mulheres idosas, usando unicamente a percepção de esforço como ferramenta de controle da carga, e um grupo de mulheres idosas que usou o percentual de um RM, tradicionalmente utilizado nos treinamentos de força. Bem, então o estudo foi feito em Caxias. Nós iniciamos com uma seleção de 61 mulheres idosas e finalizamos com um grupo que terminou com 12 e com 13, né? Houve pequenas desistências no transcorrer do processo, onde um grupo, então, o GR, foi o grupo que treinou unicamente com o percentual de um RM, e o grupo GPE treinou unicamente com a utilização de percepção de esforço. As demais variáveis todas foram semelhantes entre os grupos: tempo de intervalo, velocidade de contração, exercícios, tudo. Os testes que foram realizados, e já vai vir aqui, aqui ó, vamos lá, aqui as características do pessoal antes de chegar nos testes, né? Tivemos uma aderência muito boa, 98% da assiduidade, né? Era um grupo de mulheres idosas relativamente ativas, né? Tinha poucas sedentárias, 16% e 23%, eram pessoas que participavam de grupos de convivência em Caxias, né? Então esse estudo começou com uma fase de caracterização e familiarização, muito importante, vou falar mais à frente sobre isso. Fizemos os testes de força 4 semanas antes de efetivamente começar o treino, ou seja, na semana menos 4, e a gente chamou isso de período controle. E após esse período controle, a gente repetiu todos os procedimentos novamente. Feito isso, iniciamos o treinamento com os dois grupos e após 4 semanas, 8 semanas e ao final das 12 semanas, aplicou-se novamente os testes de um RM.
Esse teste de 1RM aqui, para o grupo que usou essa estratégia de controle de carga, foi modificada as cargas conforme os novos testes, né? Enquanto que o outro grupo de percepção também fez os testes, contudo, utilizou a percepção como forma de controle. Inicialmente, então, familiarização com os exercícios. Os exercícios selecionados eram apenas 5 exercícios: leg press horizontal, supino, cadeira extensora, mesa flexora, remada sentada, e era isso. 2 de membro superior, além de alguns exercícios abdominais, enfim. O processo de familiarização da escala foi feito seguindo critérios bem importantes, que isso é um aspecto muito importante quando se pensa em utilizar. Utilizamos sugerido por Gerhardt e Lagali, são 2 autores que há tempo vinham trabalhando. Teste de 1RM para medir a força máxima. Teste de repetições máximas usando 70% da carga de 1RM no supino e na cadeira extensora. Apenas nesses 2 para as repetições máximas. Até os testes de força máxima foram feitos nos 5 exercícios. Muito bem. O treinamento foi de 12 semanas, 2 vezes por semana. Então, as cargas, as séries de repetições passou de 2 de 15 para 2 de 12 e depois 3 de 8, né, a cada 4 semanas. A carga a cada semana teve um incremento, 45, 50, 55, 60, 65 e 70. E o grupo que treinou pela percepção, treinou com a percepção 13, 14, 15, 16, 17 e 18, usando a escala RP de Borg, que é aquelas de 6 a 20. Muito bem. Feito? Então, este foi o estudo, um estudo muito simples. Na verdade, esse estudo teve 3 grupos, e eu vou falar com vocês sobre isso depois, né? Que um dos grupos era um grupo que treinou com potência, também pela percepção de esforço. Tá? Esse estudo está apresentado com os seus resultados em outro artigo, que foi publicado em 2016 já, onde nós tivemos também testes funcionais, né? Tanto no grupo tradicional como no grupo de potência, onde nós tivemos bons resultados também na funcionalidade. Bem, mas voltando ao estudo principal, feito isso, né, gente, o que a gente constatou, né? A gente tem aqui o grupo percentual que usou estas cargas pré-definidas, né? Tivemos pequenas variações por conta de ajustes de carga, por isso que esse percentual tem média e desvio padrão, mas pode ver que é muito regular. E medimos a percepção de esforço nesse grupo também. E a gente pode ver que a percepção foi crescendo no transcorrer do aumento da intensidade. O grupo que treinou pela percepção, né? 12, 13, a meta era 14, chegou próximo, 15, extrapolou um pouco, 15,9, 17, também foi medido as cargas relativas em percentual. Então, assim, né? O que a gente pode constatar aqui? A utilização da percepção gera percentuais maiores de carga, o que era esperado e que a literatura nos mostra. Principais resultados. Gente, simplificando, nós encontramos incrementos de força em todos os 5 exercícios na força máxima, encontramos incrementos nas repetições máximas nos 2 exercícios, não havendo diferença significativa entre os grupos. Aqui nesse gráfico aqui, né, nós temos no eixo Y o percentual de incremento, quanto melhorou, percentualmente quanto melhorou, e aqui embaixo os parâmetros de força medida. Então, nesse aqui, ó, teste de leg press, né? Não, mentira, de cadeira extensora, teve incremento de 20, praticamente 20%. Mesa flexora, quase 40%. Leg press, em torno de 45, 50%. Supino, em torno de 40%. Cadeira remada sentada, 20%. E nas repetições máximas, incrementos mais consistentes, em torno de 60%, 80%. Não havendo diferença entre os grupos. Então, esse é o aspecto importante. Nós podemos ver que, utilizando a percepção de esforço, é possível gerar incrementos de força da mesma forma do que utilizando o percentual de 1RM. Por mais simples que isso seja, foi fundamental ter essa comprovação, porque poderiam acontecer coisas no transcorrer do estudo que não fosse possível comprovar isso, mas nós conseguimos verificar isso. Né? Então, os incrementos variaram de 17% a 56% na força máxima e de 47% a 106% nas repetições máximas. A discussão discutindo os resultados, com os poucos estudos que até então existem sobre esse tipo de estratégia. E aí uma coisa importante, né, gente?
esta proposta, desde que foi criada, ela foi uma proposta pensando em pessoas de baixos níveis de força, iniciantes, idosos. Eu deixar bem claro que em nenhuma hipótese a gente imagina que isso seja utilizado em sujeitos altamente treinados. O altamente treinado vai treinar com repetição máxima, com falha concêntrica, o atleta vai usar cargas provavelmente moduladas pelo percentual de um RM para ter uma base muito sólida. Então, assim, pessoas que têm uma aptidão física neuromuscular mais satisfatória, elas podem, devem usar outras estratégias. Essa estratégia é uma estratégia que eu vejo ela muito útil, muito prática para ser utilizada dentro de um contexto de pessoas de baixos níveis de força. E isso, a literatura tem mostrado o quê? Que cargas leves, em torno de 40% a 50%, já promovem incrementos na força. Então não há necessidade de utilização de cargas muito elevadas no processo inicial, né? Pensando, por exemplo, em idosos, certo? Então, o que a gente pode concluir, né? Que é possível sim utilizar a percepção de esforço para o monitoramento das cargas. Aqui eu tenho um comentário ainda, que eu estou tentando abrir e não estou sendo feliz. Aqui tem alguns estudos que eu vou trazer para vocês agora. E para fechar, eu gostaria só de chamar a atenção em alguns aspectos para vocês aqui. Primeiro, gente, vai utilizar a percepção? Você tem que familiarizar a pessoa com essa escala que você vai usar, certo? Segundo, essa escala ela tem uma peculiaridade muito bacana e interessante em iniciante, em pessoas com baixos níveis de força. De forma alguma em pessoas já bem treinadas. E terceiro, imagino a utilização da escala de Borg, nós os utilizamos a cada sessão em todos os exercícios. Eu imagino fazer um controle a cada final de semana ou até a cada 15 dias. Você treina com a carga que você estabeleceu durante uma semana, duas, ao final da semana você avalia a percepção de esforço da pessoa e vê em que nível ela está. Se esse nível estiver muito baixo, é hora de incrementar. Simples assim. E aí a sugestão é o quê? Né, gente? Que a gente possa usar, e aí eu tenho outro estudo aqui. Ó. Este aqui é um estudo nosso que foi feito lá no mestrado, trazendo essa relação de carga com a escala de Borg. Esta aqui é a escala de Borg RPE, que vai de 6 a 20. Né? Esse artigo aqui você encontra ele em português, é um artigo de revisão, tá? Que eu sugiro que vocês leiam, caso vocês tenham interesse em utilizar essa estratégia. A percepção de esforço no treinamento de força, publicado em 2010. Ficou uma revisão muito bacana, com os resultados já do meu mestrado, mas não com os resultados do doutorado. Então, eu vou botar o link desse artigo também na descrição aqui do vídeo, que você pode baixar para ler. E aí você diz, professor, mas eu preciso usar esta escala de 6 a 20. Tem gente que diz que é só pro aeróbico. Inclusive, né, alguns autores têm comentado isso. Eu sugiro o seguinte, gente, aqui tem um outro artigo muito bacana, que apresenta a escala Omni, né, que é uma escala que apresenta imagens, inclusive, que vai de 0 a 10, facilita muitas vezes para alguns entender isso, e ele depois, na sequência, ele traz uma relação de uma escala com a outra. Então, assim, a proposta do meu treinamento foi utilizar cargas que iniciaram lá com uma intensidade mais leve, de 13, ou seja, poderia ser o 5, progredindo a 15, em torno de 6, 7, né, de 0 a 10, progredindo a 17, 8, 9. Então você poderia tranquilamente utilizar uma outra escala, uma outra estratégia para monitorar o treinamento de força. Certo, gente? Feliz ano novo para todo mundo. Espero que vocês continuem comigo esse ano. Oficialmente estamos começando o canal Estudando com o Professor Tigman. O meu compromisso com vocês é tentar, porque o ano sempre é uma loucura, trazer um artigo a cada semana, né? E eu espero que você possa comentar, curtir e compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível. Certo, gente? Um abraço, tudo de bom para vocês e a gente vai se falando por aí. Valeu!